Olá, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal para meditarmos na palavra do Senhor. E a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 17, que vai retratar sobre Jesus. Jesus, ele ora por ele está perto de ser preso, condenado para ser morto ali naquela cruz. E antes disso ele está ali orando. E ele roga ao Pai pelos seus discípulos. Jesus ora por ele, ora pelos seus discípulos. E neste capítulo ele também, na sua oração, ele coloca você. Ele ora por todos os crentes que iriam ouvir falar de Jesus, falar dele e crer. Jesus roga por nós. E aqui vai nos dizer assim, João 17. Jesus falou assim e levantando seus olhos ao céu, disse-lhe: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E glorifica-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, tu me deste, guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei a palavra que tu me deste. Eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aqui o Senhor vai, mesmo sabendo o que ele teria que passar, ele tirou um tempo para falar com o Pai, para ter força para passar por aquele processo. Ele sabia que o sofrimento dele ia ser tremendo. Ele, como 100% Deus, ele sabia o que ele tinha que fazer. E por amor a mim, por amor a você, ele se entregou naquela cruz. E antes de passar aquela dor enorme, tremenda, ele orou ao Pai, pedindo, entregando aquilo que o Pai tinha deixado nas mãos dele. Ele, como filho obediente, ele foi até o último minuto e suportou aquela cruz. Aqui na palavra dele vai dizer: porque lhes dei as palavras que me deste. Eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, creram que me enviaste. O Senhor falou com aqueles discípulos e eles receberam, não somente os 12, mas todos quantos ouviram, viram, receberam da parte de Jesus não somente curas, mas a palavra, creram que ele era o Filho de Deus e que ele se entregou na cruz do Calvário, que iria se entregar, que se entregou. E Jesus, naquele momento de dor, ele
ele ainda tirou um tempo para falar com o Pai, rogar por nós. Ali no verso 20, ele vai nos dizer, João 17, 20. E não rogo somente por estes, pelos discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. E neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado e a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eles neles, e eu neles esteja. O Senhor ali orou por nós, a nós que iríamos crer nele. Ele viu lá na frente, ao suportar aquela cruz, ele viu ele viu você. Com um grande amor, o nosso Jesus, ele suportou aquela cruz, foi por amor. Aqui vai nos dizer que para que nós estejamos nele e ele em nós, viver em unidade e união. É isso que o Senhor quer, que estejamos unidos a ele em consagração. O Senhor nos chamou para vivermos uma vida. Sabemos que não vamos conseguir ser 100%. Ninguém, nenhum ser humano consegue. Todos nós temos falhas, cometemos falhas, temos erros, mas o Senhor vê o nosso coração, vê a nossa intenção de querer melhorar, e Ele recebe essa nossa adoração. Eu não sei o que você está passando, eu não sei em que circunstância você está, mas Jesus, próximo da sua morte, Ele rogou por nós, Ele orou por nós, Ele, mesmo apesar daquela circunstância que Ele estava, Ele tirou um tempo e pediu por nós, rogou ao Pai por nós, mesmo nós sendo cheios de pecados. Ele sabia que cometeríamos diversos erros, que falharíamos diversas vezes, mas Ele nos amou e Ele intercedeu por nós. Lendo esta passagem, eu lembro de Jó. O livro de Jó, capítulo 42, verso 10, vai nos dizer assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Então, Jó estava ali rogando pelos seus amigos. Jó estava num estado deplorável. Foi muito sofrimento que Jó passou. Não comparado ao sofrimento do nosso Senhor Jesus, mas da Bíblia, assim, abaixo do nosso Senhor Jesus, Jó foi um homem que a Bíblia vai nos dizer que ele era sincero, ele era íntegro. E ali ele teve que passar por um processo. O Senhor estava provando ele
E naquele momento que ele começou a clamar pelos seus amigos, o Senhor falou que só iria ouvir dele porque ele era íntegro, ele era sincero. E meu servo Jó, a palavra do nosso Senhor vai nos dizer, e ele orou pelos seus amigos, e o Senhor recebeu a oração de Jó. E enquanto ele orava, o Senhor virou o cativeiro dele. Jesus, enquanto ele orava por nós, o Senhor revestiu ele de poder. Nosso Deus revestiu ele de poder para ele suportar aquela cruz que estava o meu e o seu pecado. Que neste dia você possa refletir sobre isso. Que em meio àquela dor que ele haveria de passar, ele viu a gente, viu nós e rogou por nós. E orou ao Pai por nós, intercedeu por nós. Que se você ainda não aceitou Jesus como o único, suficiente Salvador, esse é um motivo a mais para você aceitar Jesus. Mesmo sabendo tudo que ele teria que suportar. Mesmo assim, ele se entregou naquela cruz. E antes de se entregar, ele pediu ao Pai por nós. Nós estávamos distantes do Senhor e ele nos uniu, nos chamou para perto. Se você está distante do Senhor, se aproxime do Senhor. Hoje é um dia oportuno para você voltar para Cristo. Se você ainda não aceitou a Jesus, aceite a Ele, porque Ele é a ponte para nós chegarmos ao Pai. Quem receber o Pai, recebe o Filho. Quem recebeu o Filho, recebe o Pai. Jesus é o único, suficiente Salvador da nossa alma. Ele é o único que pode nos libertar, nos salvar, nos dar uma nova chance da vida eterna. É por intermédio de Jesus. Entrega a Jesus a sua vida, entrega os seus caminhos ao Senhor. O Senhor pode te dar uma nova vida, te dar uma nova chance. Basta você fazer uma oração. Peça ao Senhor e fala: Senhor, eu aceito o Senhor como o único suficiente Salvador da minha vida. Eu não quero mais viver uma vida que não te agrada. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Dobra o seu joelho, peça ao Senhor que Ele é poderoso para perdoar todo e qualquer pecado. Ele derramou o sangue dele naquela cruz. Ele se entregou ali, deu a sua vida por resgate da sua. Deu a vida dele por resgate da sua. Fique com esta palavra. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite e deixe nos comentários: hoje eu estou voltando para Jesus. Jesus te ama, Ele quer salvar você, quer te dar uma nova vida. Fique com esta palavra, que Deus possa te abençoar cada dia mais e mais. Em nome de Jesus.